No Saber Direito desta semana, o planejamento sucessório, legitimidade, sucessão hereditária, tributos e testamento. As aulas são com o professor Marcelo Reis. Olá, bem-vindos à TV Justiça. O meu nome é Marcelo Reis, eu sou professor, especialista em Direito Tributário e esta é a terceira aula do curso de Planejamento Sucessório, que vamos tratar dos impostos incidentes na sucessão. Bem, o primeiro imposto que nós vamos tratar nesta aula é o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Bem, quais são os dispositivos que regem esse tributo em nosso ordenamento? Nós temos a Constituição Federal, né, o artigo 156, inciso 1, e também nós temos o Código Tributário Nacional, no artigo 35, né, e na esfera federal são esses os dispositivos que introduzem o assunto na legislação, sendo que é interessante notar que o Código Tributário Nacional, por ser de 1966, ele é anterior à elevação dos municípios à categoria de entes federativos, e, portanto, ele, quando abarca o assunto, né, do imposto sobre transmissões, ele abarcava o imposto sobre transmissões em geral, o que acabava unindo com o ITBI. Então, com a Constituição Federal, posteriormente é que ficou separada essa competência, né, entre o ITCMD de um lado, que é competência estadual, e o ITBI, que é competência municipal, que é o outro imposto de transmissão. E, obviamente, né, por ser um tributo de competência estadual, a legislação mais específica, que daí vai tratar em maiores detalhes a base de cálculo, as alíquotas, quais são as isenções admitidas, etc., vai ser justamente as leis dos estados. Bem, em relação ao aspecto material desse tributo, qual que é o fato gerador? Bem, como o próprio nome do tributo diz, é a transmissão causa-mortes. Ele também vai incidir nas doações, a gente vai ver num tópico em separado, a questão das doações. E o que é a transmissão causa-mortes de maneira geral, aí considerando toda a legislação, inclusive as de nível estadual? Bem, essa transmissão de causa-mortes é o ato de receber a herança ou o legado. Então, é muito importante que haja o elemento da aceitação. Isso tem conexão com um elemento que nós vimos na aula anterior, que é a renúncia à herança. Lembrando mais uma vez, se o herdeiro ele se recusa, né, se ele expressa a renúncia ao quinhão hereditário que lhe cabe, não existe fato gerador em relação a esse herdeiro. É como se ele nunca tivesse feito parte dos condôminos, né, dos participantes daquela comunhão de bens que significa o acervo hereditário. É interessante notar uma coisa, as legislações estaduais elas são uníssonas em relação a separar o fato gerador para cada um dos herdeiros ou legatários. Então, isso é importante destacar, porque tem influência na hora de se beneficiar de um benefício ou então de uma alíquota mais reduzida num âmbito de progressividade. Então, por exemplo, né, se nós temos uma herança com 3 herdeiros, né, no valor de R$300 mil, a base de cálculo vai ter uma interferência aí. Por quê? Porque nós vamos ter 3 transmissões distintas, são 3 herdeiros, um patrimônio de R$300 mil, portanto, a base de cálculo para cada um desses fatos geradores separados vai ser de R$100 mil, e isso
pode ter reflexo numa alíquota progressiva, como eu comentei, pode haver uma alíquota mais baixa que vai dar uma economia de tributo. Então, é necessário se prestar atenção a essa peculiaridade para que se determine com segurança qual que é o valor de tributo a ser pago no âmbito do ITCMD. É interessante notar que a gente falou da renúncia que vai eliminar o fato gerador para aquele herdeiro, mas veja bem, quando há uma renúncia, não existe uma diminuição, digamos assim, da carga tributária total, compreendendo todos os herdeiros, porque aquele tributo que seria aplicável ao herdeiro renunciante, ou renunciante simplesmente, porque ele deixa de ser herdeiro, acaba sendo transmitido para os demais. Então, por exemplo, tomando mais uma vez essa situação, né, de um patrimônio, né, um acervo hereditário de R$300 mil, 3 herdeiros, um deles vem a renunciar, tá? Então já não temos 3 fatos geradores, cada um deles com R$100 mil de base de cálculo. Nós vamos ter 2, porque um deles renunciou, ficaram 2 herdeiros, só que agora aquele patrimônio de 300 mil fica dividido entre 2, são 2 fatos geradores com base de cálculo, cada um de R$150 mil. Percebam que a carga tributária continua a mesma. Como eu falei em aula anterior, isso vai ter importância, então, somente naqueles casos em que a intenção do renunciante é realmente beneficiar os demais para evitar que exista uma tributação subsequente, né? Já que ele renunciou, né? Logo no início, né, do processo de inventário, não vai ser necessário pagar duplicado o imposto de transmissão. Então, pode ser interessante a renúncia, mesmo que a carga tributária total nessa primeira incidência seja a mesma. Relação ao aspecto temporal. A partir de quando que esse imposto passa a ser devido? Bem, ele coincide com a abertura da sucessão. Mais uma vez, é a data do falecimento. Em relação a isso, a legislação civil coincide com a legislação tributária. O tributo, apesar de não ser exigível, né, a partir da data do falecimento, porque, né, existem regras que determinam qual é o momento da exigibilidade, no caso do inventário judicial, é a partir da data da homologação do cálculo da partilha. A partir, né, da homologação desse cálculo realizado com a partilha, é que daí o imposto pode ser exigido. No caso de inventário extrajudicial, a certidão, né, de inventário, ela só sai depois que houver o pagamento. Então, na verdade, não existe uma data estipulada em específico, na verdade, o pagamento do tributo vai decorrer do próprio interesse dos herdeiros em se beneficiar da herança o quanto antes possível. Beneficiar do ponto de vista prático, tendo em vista que, desde a abertura da sucessão, eles já possuem aquele patrimônio em condomínio. Em relação ao aspecto espacial ou geográfico, né, existe uma confluência em relação ao direito processual civil, ou Código de Processo Civil. Nós vimos que o inventário ele tem que ser processado no local do domicílio do falecido, ou do último domicílio conhecido. Contudo, nós temos aquelas situações em que o falecido não tem domicílio certo, e isso pode fazer com que nós temos reflexos no direito tributário, porque, né, a maior parte da legislação estadual, ou a totalidade da legislação estadual, aliás, prevê que o local onde o ITCMD é devido é no local onde se processa o inventário. Então, tem muita relação com a questão do domicílio. Como eu expliquei, né, anteriormente, se por acaso não houver um domicílio certo, existe uma oportunidade para se fazer uma eleição do foro mais econômico, o foro mais atraente em vista das alíquotas, cálculo da base de cálculo,
e etc. Então, é importante verificar essa possibilidade de eleição do melhor ou da melhor legislação estadual para se submeter. Agora, existe uma exceção a essa regra, né, do local onde se processa o inventário, no âmbito da legislação tributária, que é justamente o local onde se localizam os bens imóveis. Então, o que acontece é que quando o falecido ele tem, quando de cujos, né, tem um patrimônio distribuído, um patrimônio imobiliário distribuído em diversas unidades da federação, isso leva a um complicador para a execução do processo de inventário no que tange a relação com as autoridades fiscais, porque para cada imóvel que estiver localizado em unidades federativas diferentes, nós vamos ter um recolhimento TCMD distinto. Então, isso pode ser uma questão importante e relevante a se considerar. Tá? Também existe o caso, né, de imóveis que, por acaso, estejam localizados no exterior, e isso vai levar a um complicador maior que nós vamos tratar numa oportunidade posterior. Com relação aos bens no exterior, né, ou aquele inventário que é processado no estrangeiro, nós temos alguma dificuldade. Por quê? Porque daí se escapa da legislação nacional e há até uma restrição de cunho constitucional com relação ao alcance da fazenda pública estadual em relação a essa situação. A Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, e as suas respectivas alíneas, prevêem que, em relação aos bens localizados no exterior, haverá uma legislação complementar, ou deverá haver uma regulamentação a ser prevista em lei complementar. Qual é o problema que nós temos aqui? Essa lei complementar, ela até hoje ainda não foi editada. Nesse intervalo, né, que se inicia com a Constituição Federal, e com, claro, o crescimento econômico brasileiro, o enriquecimento de diversas famílias, com os efeitos da globalização que nós observamos no Brasil, nós percebemos que diversas famílias passam a ter, com regularidade, patrimônio estabelecido no exterior. Isso, claro, chamou a atenção de autoridades fiscais estaduais, que ficaram interessadas em tributar esse tipo de patrimônio no momento da transmissão. E o caso de São Paulo é emblemático, porque na Lei 10.705, a Lei Estadual 10.705, eles resolveram regular a matéria no seu artigo 4º e passaram a prever a possibilidade de tributação. A matéria esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A matéria ainda não foi completamente definida, mas subiu ao Supremo Tribunal Federal, que está tratando hoje no recurso extraordinário 851-108. Né? E qual que é o argumento? É o argumento de que, para que haja a tributação nas heranças, né, oriundas de transmissão de bens no exterior, é necessária uma lei complementar. A lei estadual não pode avançar sobre competência de lei complementar, que é federal. Tá? Então, esse é o posicionamento que foi adotado no Tribunal de Justiça de São Paulo e que, por enquanto, tem sido acatado no segmento desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, os ministros que votaram foram os ministros Toffoli, os ministros Fachin, e eles já expressaram a inconstitucionalidade, já votaram a favor da inconstitucionalidade da Lei Estadual de São Paulo, que impõe a incidência tributária sobre bens herdados no exterior.
É importante destacar, no entanto, que né, o fato de ter bens no exterior não vai garantir a ausência de tributação no futuro. Veja bem, a inconstitucionalidade que está sendo aventada aqui é em razão de falta de lei complementar. Se algum dia alguma lei complementar foi editada nesse sentido, a tributação sobre bens, sobre herança e doação também de bens no exterior vai ser plenamente possível. Então, nós temos essa situação que favorece aquelas famílias que conseguem constituir bens no exterior, mas isso também não quer dizer, até que seja editada a lei complementar que aborde a matéria, não quer dizer também que até lá as famílias estejam blindadas de tributação. Por quê? Porque lá no exterior também existem as regras de tributação. Não é? Por exemplo, se uma família detém ações, né, de empresas nos Estados Unidos, para dar um exemplo bastante próximo, já que muitos brasileiros estão investindo no exterior, a tributação pode alcançar a alíquota de 60% lá. Então, o planejamento tributário, a reorganização do patrimônio da família com vista à sucessão, ela tem que ser analisada com muito cuidado. Não é o fato da tributação não existir aqui no Brasil ainda que vai permitir uma economia de tributos com o investimento no exterior, com a titularidade sobre patrimônio no exterior. Por quê? Porque também tem que se avaliar a legislação do país de destino. No caso dos Estados Unidos, né, como eu falei anteriormente, como eu acabei de falar, a tributação pode chegar a 60%. Na França também, as alíquotas podem ser bastante altas. É claro que tem uma progressividade, mas aí tem que se avaliar caso a caso. O caso que, o recurso extraordinário que está sendo analisado agora, que está abordando a constitucionalidade do artigo 4º da Lei Estadual de São Paulo, a Lei Estadual 10.705, trata justamente de um planejamento, de uma situação em que se observa um planejamento sucessório bem feito. Porque é um caso em que os bens que estão sendo transferidos, na verdade, são cotas numa empresa ou numa pessoa jurídica que nós costumamos chamar de offshore. Né? A offshore é praticamente uma controladora, uma empresa controladora que detém participações de outras empresas localizadas em diversos territórios nacionais. Então, nesse caso concreto, existe a titularidade a titularidade ela incorre em cotas de uma pessoa jurídica estabelecida no Panamá, que é conhecida por ser um paraíso fiscal. Então existe, claro, existe até uma questão ética por trás, se realmente é possível, se é compatível com um bom planejamento sucessório fazer esse tipo de estratégia, ou implementar esse tipo de estratégia, mas não existe nenhuma proibição em lei e, portanto, né, essa família de São Paulo resolveu constituir patrimônio no exterior e esse patrimônio ele é controlado por uma pessoa jurídica no Panamá. Quando o titular do patrimônio vem a falecer numa situação dessas, qual que é o regramento, né? Qual que é a aplicação da lei tributária? Qual que é a lei tributária a ser aplicada no caso? Vai ser justamente a lei tributária do Panamá, apesar dos bens que estão sob o guarda-chuva da pessoa jurídica, né, estarem localizados em outros territórios, e a lei do Panamá, como corrente, né, de conhecimento corrente, ela é bastante favorável na tributação. Então, é uma situação em que nós temos um planejamento sucessório que implica uma economia de tributos enorme. E, claro, essa situação ela pode mudar à medida que o legislador ele observa esses movimentos estratégicos do contribuinte e modifica a legislação. Bem,
Em relação ao aspecto subjetivo, né, nós temos, do ponto de vista do sujeito ativo, temos os estados, né, e o Distrito Federal. O ITCMD, né, tem como sujeito ativo, claro, os entes competentes para cobrar o tributo. Enquanto que o sujeito passivo, né, quem é que vai ser o contribuinte, né, vão ser os herdeiros ou legatários que aceitarem a herança. Em relação ao aspecto quantitativo, né, como é que é calculada ou como é determinada a base de cálculo? Bem, em relação aos bens herdados, não tem muita dúvida a respeito disso, é só importante ter consciência de que a herança não abrange a meação, portanto, não incide, ok? Não incide TCMD sobre meação. Por que não incide tributo sobre a meação? Porque, na verdade, não existe transferência, né, de bens. A meação já é de titularidade do cônjuge, então não há que se falar em ocorrência do fato gerador nesse caso. E qual que é a referência? Qual que é a referência para se determinar essa base de cálculo, né? Então, se existe ali no inventário um determinado imóvel ou determinadas ações de alguma empresa, como é que nós vamos estipular qual que é o valor a ser considerado para o pagamento do ITCMD? Bem, as leis estaduais, elas são uniformes em se referir ao valor venal, que corresponde ao valor de mercado. Quando nós estamos falando de imóveis, a referência pode ser muito bem a base de cálculo do IPTU, apesar do IPTU ser um imposto de natureza municipal. Algumas leis estaduais levam em consideração qual que é a avaliação que o município faz daquele imóvel para facilitar a estipulação, a determinação da base de cálculo relativa à transferência de bem imóvel. No entanto, as fazendas públicas estaduais, elas se resguardam o direito de reavaliar o bem. É claro que o inventariante, no caso, que é o responsável pela elaboração do inventário, pode recorrer a avaliadores, outras formas de avaliação para determinar qual que é o valor venal daquele imóvel. Mas lembrando que sempre existe a possibilidade de reavaliação por parte da Fazenda Pública Estadual. Então, até mesmo para economizar tempo, é importante estipular o valor mais real possível, né, o mais aproximado possível da realidade de mercado, né? E aí, como nós temos aí uma referência, apesar de não ser estadual, né, mas a referência municipal, pode ser uma boa solução para desenrolar a questão da avaliação de imóveis. Com relação a ações de empresas, é bastante facilitado porque nós temos, em relação a ações de empresas de capital aberto, né, que me refiro, fica mais facilitado quando o capital é aberto. Por quê? Porque nós temos no site da Bolsa de Valores, da B3, a referência às cotações dessas ações no mercado. Isso é registrado historicamente. Lembrando, a data de referência é sempre a data de extinção da pessoa natural, é a data em que houve a abertura da sucessão. Então, se hoje você tem uma ação, né, que foi avaliada, ou que foi vendida, na verdade, conforme os registros da Bolsa de Valores, a um preço médio de R$10 no dia do falecimento, a referência vai ser esses R$10. Mesmo que hoje, né, depois de 2, 3, às vezes 2, 3 meses, ou às vezes mais tempo do que isso, a ação já esteja a R$15 ou R$5. Então, tem que se prestar atenção com relação a isso, que a referência é sempre o preço em que houve o falecimento, não a data em que vai se recolher o tributo, por exemplo, não a data em que vai se formalizar a partilha. Tá? É importante ter uma referência temporal para a estipulação desse valor, para termos o recolhimento exato da base de cálculo, do imposto
né, do imposto estadual, no caso de TCMD. As leis estaduais, elas prevêem o abatimento das dívidas contraídas pelo falecido. Tá? É importante notar que existe uma diferença entre dívidas do falecido e dívidas do espólio. Tá? As dívidas do falecido são aquelas que foram contraídas até a data de falecimento. E dívidas do espólio são aquelas decorrentes dos fatos geradores que ocorrem após o falecimento, mas que ainda estão relacionadas ao condomínio de herdeiros em que se enquadra o espólio. Então, veja bem, se tem algum imposto, né, vamos falar de novo do IPTU, que é um imposto sobre propriedade. Todo o IPTU que é devido até a data da morte, né, pode ser abatido do valor a ser partilhado no processo de inventário. Agora, o IPTU, que é gerado após, né, digamos que nós temos um inventário com 2, 3, 4 anos, todo IPTU que é gerado depois do falecimento do titular do patrimônio, do decujus, esse IPTU ele não é abatido das dívidas relativas que se enquadram na herança. Lembrando que as dívidas também são comunicadas à herança e devem ser pagas pelos herdeiros até o limite dos bens herdados, dos bens e direitos herdados. Bem, em relação ao aspecto quantitativo, a alíquota, ainda falando do aspecto quantitativo, falamos sobre a base de cálculo, agora temos que falar da alíquota. Existe uma resolução do Senado Federal, claro que autorizada pela Constituição Federal, em que se estipula um teto máximo de 8% para esse imposto. Tá? A maioria dos estados não chega a usar esse teto máximo, como a gente vai ver posteriormente, e a progressividade ela é admitida, sendo que a progressividade, que é aquele escalonamento de alíquotas em virtude da capacidade contributiva, para permitir que quem tem menos pague menos e quem tem mais pague mais, essa progressividade ela é reconhecida e ela é operada da seguinte maneira: não se verifica qual que é a condição econômica em particular dos herdeiros. Pouco importa se o herdeiro ele já tem uma vida patrimonial, um patrimônio já bem estabelecido ou não. A progressividade que é implementada pelas leis estaduais, ela depende exclusivamente do quinhão hereditário ou do legado que é recebido. É por meio desse quinhão que é recebido que se estipula se existe capacidade contributiva ou não. A progressividade somente é possível por essa forma, porque a avaliação subjetiva individual de cada indivíduo pode implicar custos de investigação muito altos para a Fazenda Pública Estadual. E, portanto, já foi discutida a progressividade, a constitucionalidade desse tipo de progressividade, baseada no quinhão a ser recebido e não na condição econômica individual. E essa constitucionalidade, a constitucionalidade desse tipo de estratégia de progressividade já foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 562045. Então, todas as tabelas com alíquotas progressivas que nós vemos nas leis estaduais estão de acordo com a Constituição. Bem, qual é a alíquota vigente, qual que é a alíquota a ser aplicada? Né? Obviamente, é a alíquota cabível, a alíquota vigente na época do falecimento. Mais uma vez, voltamos à data da abertura da sucessão. Não tem muita dúvida a respeito disso. Agora, para dar alguns exemplos, né, de alíquotas,
Eu tomei a liberdade aqui de selecionar 5 estados, cada um deles numa região diferente. O Distrito Federal, o estado de Pernambuco, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Pará. Tá? Começando pelo Distrito Federal, a gente observa aqui que existe progressividade, né, como boa parte dos estados da federação. E aqui nós temos uma alíquota progressiva que vai de 4% a 6%, a depender das faixas ou dos quinhões a serem distribuídos para os herdeiros. Então até R$1 milhão é 4%. Entre R$1 milhão e R$2 milhões, aplica-se a alíquota de 5%, e aquilo que superar R$2 milhões vai se aplicar a alíquota de 6%. Então tem uma progressividade relativamente leve aí. É importante notar, mais uma vez, que existe um fato gerador para cada transmissão realizada para o herdeiro ou para o legatário. Então, pode ser, por exemplo, um patrimônio de R$4 milhões, com 4 herdeiros, né, que você só pague a alíquota de 4%, porque o fato gerador, vai haver um fato gerador para cada herdeiro nesse caso, né? Nesse exemplo aí dos R$4 milhões, pode ser que a alíquota não chegue a ser a de 5 nem de 6, tendo em vista que cada quinhão chegou somente até a primeira faixa, que é R$1 milhão. E falando de mais outros estados, né, nós temos o Pará, que tem alíquotas progressivas de 2% a 6%, então é uma progressividade mais ampla. Então a primeira faixa vai até R$50 mil, a segunda mais ou menos R$50 mil, porque são valores aqui baseados em unidades de padrão fiscal, que, né, são meio quebrados, e para falar aqui vai tornar a aula um tanto que monótona. Mas vamos arredondando aqui. A alíquota de 2% até R$53 mil, mais ou menos. 3% para a faixa seguinte, chegar até R$178 mil. 4% até R$536 mil, mais ou menos. E em seguida, 5% até R$1.250.000 e acima disso, 6%. Então, assim, nós temos uma progressividade bastante bem distribuída. No caso de Pernambuco, tem uma progressividade que vai de 2% a 8%. Provavelmente da amostra que eu coletei aqui para exemplificar nessa aula, é a alíquota que me parece a mais pesada, a que representa uma carga tributária maior, de 2% a 8%, sendo que a primeira faixa é até 200 mil, a de 4%, a segunda faixa que é 4%, 300 mil, 6%, 400 mil, 8% acima de 400 mil. Então vejam que é bastante mais pesada do que as dos outros estados aqui que nós já exemplificamos. No Rio Grande do Sul, nós temos aí uma faixa de alíquota zero, né, que os outros estados não apresentam, apesar do estado de São Paulo tem isenção também para uma determinada faixa. E aí vai na sequência, né, de 0% a 6%, nós temos a primeira faixa, 0%, 40 mil, 3%, 200 mil, 4%, 600, 5%, 1 milhão, e o que superar 1 milhão vai incidir 6% de ITCMD. No estado de São Paulo, lá é bem mais fácil. A alíquota ela é fixa, o estado de São Paulo não adotou progressividade, ela fixou em 4%. Não existe uma previsão de alíquota zero, mas existe uma previsão de isenção até valores de mais ou menos R$70 mil. Nós percebemos aqui que o poder arrecadatório aí do ITCMD, ele é bem pequeno em relação a outros exemplos que nós colocamos no exterior. Falei de alíquotas que chegam a 60% nos Estados Unidos, na França. Aqui o teto máximo, né, que é permitido pelo Senado Federal é 8%. Então, é importante notar que existe um movimento já há algum tempo para aumento dessas alíquotas. E é importante isso no planejamento sucessório, porque isso pode ser um incentivo a antecipar a sucessão por meio do contrato de doação, que a gente vai ver em uma outra aula, para garantir que essas alíquotas que hoje
são consideradas baixas em relação aos nossos pares, possam ser aproveitadas. Tá? Lembrando que em outros países existem situações até mais favoráveis que a nossa, mesmo em países de regiões consideradas mais desenvolvidas. Por exemplo, em Portugal, a alíquota aplicável, na verdade, nem existe, porque o imposto é isento caso a transmissão seja feita ou para descendentes, ou para ascendentes, ou para cônjuge. Se a transferência for feita dessa maneira, em Portugal, por exemplo, o imposto é isento. Só se cobra o imposto de herança de 10% se houver um testamento atribuindo esses bens a outras pessoas. Então, até dá para notar na legislação de Portugal que existe uma preocupação em privilegiar o núcleo familiar, né? Só havendo tributação se por acaso o patrimônio escapar do núcleo familiar. Agora, em relação ao imposto de renda, que é um imposto que acaba aparecendo muitas vezes sem avisar. Muitas vezes os herdeiros não têm noção de que pode ser aplicável o imposto de renda. O imposto de renda, como já foi apresentado de maneira breve, né, nas aulas anteriores, ele vai existir toda vez que no inventário, tá, um determinado bem for avaliado a valor de mercado, e houver uma diferença entre esse valor que é atribuído no inventário e a última declaração de imposto de renda do falecido. Então, digamos, vamos recorrer ao exemplo do imóvel novamente, que foi adquirido ao valor de R$1 milhão pelo falecido e, portanto, está no imposto de renda dele declarado ao valor de R$1 milhão. Né? Como nós sabemos, as declarações posteriores, elas têm que sempre repetir o valor daquele imóvel, salvo se tiver sido feita alguma reforma que tenha acrescido, né, ao imóvel. Mas se não houve nenhuma reforma, esse valor ele tem que ser repetido todos os anos, né, porque qualquer variação para cima que não tenha ocorrido um dispêndio, né, por parte do titular daquele patrimônio, vai implicar acréscimo patrimonial, que é sujeito à cobrança de imposto de renda. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, é natural que os imóveis venham a valorizar. Então, esse imóvel que foi declarado, digamos, em 2010, né, ao valor de R$1 milhão no imposto de renda, chega em 2020 com um valor de mercado de R$1 milhão, um ganho de capital aí de R$500 mil. Só que na declaração do imposto de renda da pessoa que vem a falecer, está lá escrito que o bem vale apenas R$500 mil. Se a pessoa vem a falecer no ano de 2020, né, as opções que se abrem ao inventariante, a pessoa que é responsável em conduzir o processo de inventário, são duas. A Lei 9.532 autoriza que se use ou o valor de mercado, que daí vai corresponder até mesmo ao ITCD, ou o valor que foi usado na última declaração do falecido. Bem, se houver a intenção de economizar o pagamento do imposto de renda, né, e caso não haja intenção, né, também tem que se avaliar isso. Se não existe a intenção dos herdeiros em vender logo em seguida aquele bem, é interessante que se declare no inventário que aquele imóvel corresponde ao valor declarado pelo falecido antes da sua morte no seu imposto de renda. Por quê? Ao fazer isso, não existe ganho de capital a ser tributado e é possível a economia de tributos. Qual que é o problema prático dessa matéria, ou dessa estratégia, me desculpe? O problema prático é que, quando você atribui a um determinado bem um valor que é abaixo do valor de mercado, isso pode criar distorções na partilha. Imagina a situação que você tem dois herdeiros, para simplificar,
né? E entre os bens inventariados, existe esse imóvel de 500 mil na declaração, mas que agora, no valor de mercado, ele vale 1 milhão. Né? E existe, ao mesmo tempo, uma aplicação financeira de 2 milhões, digamos. Se por acaso for usada a estratégia de usar a declaração, o valor total da herança vai girar em 2 milhões e 500, portanto, 1.250.000 para cada herdeiro. O problema é o seguinte, se na partilha, por acaso, um dos herdeiros levar a totalidade do imóvel, né, se por acaso a preferência dele for pela totalidade do imóvel, ele vai receber, né, na verdade, não 250 mil, tá? Ele vai receber, na verdade, me desculpem, eu dei o exemplo errado por conta do trabalho com números, mas esses 500 mil que ele vai receber, né, mais 750 mil da aplicação financeira, vai dar 1.250.000, mas na verdade ele está recebendo 1.750.000 porque o imóvel que ele se apropriou, que ele se tornou proprietário por conta do interesse dele de ficar com o imóvel, do desinteresse do outro de ficar com aquele imóvel, incorreu nessa situação. Então, pode acontecer um certo constrangimento para se usar o valor declarado no imposto de renda, porque pode levar a essa situação, né, de numa partilha ficar 1.750.000 para de acordo com o valor de mercado, e 1.250.000 para outro. Então, há um desequilíbrio caso se opte por usar o valor da declaração, que é o que evita o pagamento do imposto de renda. Então, tendo em vista essa situação, né, quando existe a necessidade de pagar o ganho de capital, quando se faz a opção pelo valor de mercado de determinado bem arrolado no inventário, é interessante notar que existe um prazo, é diferente do ITCMD, em que existe uma necessidade de pagamento antes da partilha. Sempre o ITCMD tem que ser pago antes de feita a partilha. O imposto de renda, nesse caso, não. Ele pode ser pago depois da partilha. Na verdade, necessariamente vai ser após a partilha, porque ela é condicionada à declaração final do espólio, que somente é feita depois de feito toda a partilha, etc. A data, o limite, né, temporal para se pagar é justamente a data de declaração final do espólio, que coincide com a data regular aí do prazo para a declaração de ajuste do imposto de renda, que normalmente cai aí no último dia útil de abril. Então, se por acaso houve o falecimento, né, agora ao longo do ano de 2020, e houve ganho de capital apurado no inventário, por conta da opção de se utilizar o valor de mercado, nós temos aí a possibilidade do inventariar, caso o inventário já tenha sido concluído ainda em 2020, né? Se por acaso houve assim, uma celeridade, né? A sucessão se abriu, por exemplo, em março de 2020, e logo em novembro de 2020 esse prazo já se encerrou, né? Aliás, o inventário já foi concluído. Então, em 2021, como já existe a obrigação de fazer a declaração final de espólio, haveria a obrigação de pagar esse ganho de capital até o último dia útil de abril de 2021, considerando que não haverá postergação do prazo por parte do governo federal. Nós também temos a referência ao ITBI, que já falamos em aula anterior, na situação em que, né, existe uma cessão onerosa de direitos hereditários, e não acredito que haja mais o que acrescentar a respeito desse tributo, reportando-me o que já foi dito em aulas anteriores. Bem, então, agora chegou a hora de nós testarmos um pouco dos conhecimentos adquiridos com o nosso quiz. Então, nós elaboramos aqui
3 perguntas para revisão do conteúdo. Então, a primeira pergunta indaga o seguinte: qual tributo não diz respeito à sucessão causa-mortes? Bem, letra A, ICMS, letra B, Imposto de Renda, letra C, ITCMD, a letra D, ITBI. Bem, o ICMS, a primeira alternativa, a letra A, é a incorreta. Realmente, o ICMS, apesar de ser, né, um tributo muito importante, um dos tributos que mais arrecadam, né, na federação, ele não tem absolutamente nada a ver com sucessão causa-mortes. O fato gerador do imposto sobre circulação de mercadorias, né, e serviços, de determinados tipos de serviços, a gente sabe que existe um outro imposto, que é o ISS, que daí vai incidir sobre os serviços em geral, né? Mas esse aqui, alguns tipos de serviços, no caso do ICMS, ele não tem nada a ver com a sucessão causa-mortes. É um imposto de natureza estadual, mas ele arrecada bem mais. Uma coisa que a gente pode falar aqui é que, em comparação à arrecadação de TCMD, ele arrecada bem mais do que o próprio TCMD, que é estadual também. A outra alternativa, a segunda alternativa, a B, que diz respeito ao imposto de renda, não é a correta, né? Mais uma vez, né? Voltando, né, confirmando, né, a letra A, que é a resposta correta, porque é o único tributo que não diz respeito à sucessão da causa-mortes, é o ICMS. Agora, a letra B se refere ao imposto de renda, que não se refere necessariamente à sucessão causa-mortes, mas pode sim se referir, dependendo da opção que se faz na atribuição de valor aos bens no inventário. Se por acaso se optar por valor de mercado, e esse valor de mercado for superior ao valor declarado pelo falecido, nós vamos ter aí imposto de renda incidente. A letra C se refere ao imposto de transmissão causa-mortes, obviamente, né, o próprio nome do tributo faz referência ao fato gerador, então não há nenhuma dúvida a respeito da incidência do ITCMD no caso da sucessão causa-mortes. E a letra D, né, que diz respeito ao ITBI, que é uma incidência que não ocorre com bastante frequência, mas é possível ser observada caso algum herdeiro faça algum negócio jurídico envolvendo os seus próprios direitos hereditários e incluso nesse direito hereditário esteja a propriedade imobiliária, né? Se houver uma cessão de natureza onerosa, né, se for oneroso, incide ITBI. Se for uma cessão gratuita, claro, vai incidir o ITCMD, mas não por causa da sucessão, mas por causa do aspecto relativo à doação. Em um mesmo processo de inventário, a primeira alternativa, a letra A, o imposto de renda sobre ganho de capital deverá ser recolhido antes do encerramento. A letra B, o ITBI será necessariamente o imposto cobrado na transmissão causa-mortes de bens imóveis. O ITCMD pode ter de ser recolhido, na letra C, né? O ITCMD pode ter de ser recolhido a mais de um estado da federação. A letra D, o ITCMD pode tomar como base de cálculo o valor constante da última declaração de imposto de renda do falecido. Bem, vamos ver uma a uma se a alternativa responde ao enunciado. Em primeiro lugar, o imposto de renda sobre ganho de capital deverá ser recolhido antes do encerramento, né, do inventário? Bem, nós acabamos de ver em nossa aula que não, né? Diferentemente do ITCMD, o imposto de renda incidente, né, o incidente sobre ganho de capital, ele pode ser pago até a data da declaração final de espólio, que essa data ela vai corresponder
ao limite de entrega da declaração de ajuste anual. Aqui, né, todo brasileiro, todo contribuinte, né, com domicílio no Brasil tem obrigatoriedade no último dia útil de abril. Então, vai se tomar como referência o ano que se encerrou a partilha, se encerrou o inventário, e aí sim, no ano posterior, existe aí a delimitação do prazo para recolher esse ganho de capital. É importante destacar que é um prazo diferenciado em relação ao ganho de capital regular, tá? Que é mais rigoroso, né? É mais curto do que esse prazo aí. A letra B diz respeito ao ITBI, será necessariamente o imposto cobrado na transmissão causa-mortes de bens imóveis. Bem, o ITBI ele somente incide nas operações, né, de venda de bens imóveis inter vivos, né? Somente na sucessão inter vivos que o ITBI vai incidir. É importante fazer essa diferenciação de ITBI e TCMD, até mesmo por conta do ente legitimado a cobrar o tributo. O ITBI é municipal, o ITCMD é estadual. Tá? E no caso de transmissão causa-mortes, mesmo que sejam bens imóveis, não incide ITBI, mas sim ITCMD. Letra C, o ITCMD pode ter de ser recolhido a mais de um estado da federação? Sim, nós vimos. Se a herança contemplar bens imóveis localizados em mais de um estado da federação, aí vamos ter aí vários sujeitos ativos, né? Vários entes competentes para recolher o tributo, que nós já explicamos, torna mais complexo o processamento do inventário. E por último, né, a letra D, o ITCMD pode tomar como base de cálculo o valor constante da última declaração do imposto de renda do falecido. Bem, isso, né, a possibilidade de pegar essa base de cálculo da declaração de imposto de renda do falecido somente vale para o imposto de renda. Para o ITCMD, não. Então, claro, podemos ter a situação, né, um tanto curiosa que no inventário você vê, no inventário, uma avaliação feita com base na última declaração de imposto de renda do falecido, mas no tópico relativo ao recolhimento do tributo, ter outra avaliação, porque essa avaliação ela necessariamente precisa ser referente ao valor venal. Né? Se não fosse assim, haveria uma subtributação, né, uma tributação insuficiente, e é claro que a legislação estadual ela não pega carona, digamos assim, na legislação federal do imposto de renda, para poder maximizar o recolhimento do ITCMD. Por último lugar, nós temos o seguinte enunciado. Assinale um imposto com menor função arrecadatória. Essa questão ela diz respeito à questão de política fiscal, né? E nós já vimos a situação do ITCMD aqui no Brasil, que realmente, né, hoje em dia nós temos alíquotas bastante atraentes para um planejamento sucessório. E, claro, né, nós temos as nossas alternativas aqui. A letra A, imposto de renda. A letra B, o ITCMD. A letra C, o ICMS. A letra D, o ITBI. Bem, o imposto de renda me parece ser praticamente desnecessário falar, mas o imposto de renda é o principal tributo com função arrecadatória no âmbito federal. Então, realmente, arrecada bem mais, né, do que o imposto que está ali na letra B, que é justamente o ITCMD, que vem a ser a resposta correta, né? O ITCMD, reforçando, tem uma das menores funções arrecadatórias entre todos os tributos instaurados no Brasil. A letra C, o ICMS, que é
o tributo com maior função arrecadatória na federação. É um dos tributos mais importantes aqui no ponto de vista fiscal. E o ITBI, que pela regularidade de transações imobiliárias, né, se vende mais imóveis, né, se negociam mais imóveis do que, né, acontecem inventários, né, então esse evento, né, de transmissão de herança, e portanto o ITBI, em que pese ser um tributo de natureza municipal, é mais importante do ponto de vista arrecadatório. E com isso nós encerramos a terceira aula do curso de Planejamento Sucessório. Fique com a gente para a aula número 4. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.